série desse mês, nós temos ministrado assim, Deus tem dado uma direção para que a gente trabalhe cada mês com alguns temas, nos cultos de quarta-feira. E o mês de julho, eu fui ser autorizado pelo Espírito Santo a estar falando na igreja sobre finanças. E eu queria que você entendesse aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não é uma obra de emocionalismo. Tanto é que eu já fiz a oferta. Para ninguém falar que eu vou falar sobre finanças para arrancar uma oferta maior de você. Eu quero que vocês tenham entendimento das coisas do reino do Senhor. Você vai aprender finanças à luz da Bíblia. Como Deus enxerga isso. E para que isso? Por que tem que haver esse negócio? Então, vê se é uma invenção de homem, se está no coração de Deus. Como é que funciona isso? E o entendimento nós temos que ter quando lemos a Bíblia e entender que esse assunto está inserido na Bíblia. Então, você não vai ter emocionalismo aqui. Não vou falar que no final desse mês você vai estar com carro zero. Se tiver, glória a Deus. Mas eu não vou te prometer nada. Não vou falar que você vai virar empresário nesse um mês. Se virar, glória a Deus por isso. Mas eu não estou te prometendo nada. Não vai ser a sua frequência nessas reuniões que vai fazer alguma coisa na tua vida. Amém ou não amém? Muito bem. Então eu quero que você tenha alguns entendimentos e alguns paradigmas sejam destronados, para que a gente possa entender esse assunto, porque senão a gente vai continuar nessa leva aí, envolvido nesse negócio quando fala de finanças. A gente gosta muito, às vezes, de ouvir falar sobre finanças no nosso trabalho, mas quando se fala na igreja de finanças, as pessoas não gostam muito, porque no trabalho ela está ganhando. Quando fala em finanças na igreja, ela sabe que ela vai ter que abrir mão. E aí, quando fala em finanças na igreja, começa a torcida de nariz e tal, vai para lá. Quando fala em finanças no trabalho, todo mundo vibra. Mas nós temos que começar a entender que nós precisamos trabalhar e ter verdadeiramente condições de entender o propósito de Deus com a vida financeira da igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. E algumas pessoas tem dois paralelos, tá? Vamos trabalhar assim para a gente entender. Um paralelo é o da turma que fala que não quer dinheiro porque dinheiro enrola as pessoas. A pessoa que tem muito dinheiro tem problema. O outro lado é o que diz, quando a pessoa não tem dinheiro, que a pessoa tem um problema. Alguns dizem que está até endemoniado. Pô, o cara é pobre. Pô, esse cara está endemoniado. E não é isso que a Bíblia diz. E muito menos a Bíblia diz que é proibido você ter uma condição financeira boa. Você pode ser multimilionário e ser um tremendo servo do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Dinheiro não é problema. Dinheiro é... Não, a solução é Jesus. Bota o óculosinho. A solução é Jesus. Aí que está o negócio, cheirosos. Esse paradigma faz a gente entender errado o que é dinheiro na Bíblia, para a vida do cristão. Dinheiro é a solução. Não, a solução é Jesus. Tem gente com dinheiro que não tem solução. Quando você me entende, digo amém. É assim que funciona o negócio. Mas eu queria que você entendesse o porquê que nós temos que, de uma maneira centrada em Jesus Cristo, sabendo que a solução é Ele, o porquê que nós precisamos buscar isso, buscar crescer nessa área. Eu sei, amados, eu não estou aqui para ficar iludindo ninguém. Eu sei que nem todos serão ricos, nem todos serão milionários, mas todos nós podemos ser prósperos. Amém ou não amém? Todos nós podemos ser prósperos. Eu já fui em casas de pessoas humildes, humildes no sentido financeiro, não humildes de caráter, que falta de dinheiro não é sinal de humildade. Tem cada pobre soberbo, amado, que tu não tem noção. Mas humilde de poder aquisitivo. E
Para você ter ideia, em 1994 eu fui numa vigília na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Cheguei nessa vigília lá, andamos 1h30 por dentro de um caminho lá no morro para chegar na casa do irmão, que era a vigília. Cheguei na vigília, a casinha dele no meio do morro daquele de Minas Gerais, lá que parece que tem morro em tudo quanto é lugar lá. Uma casinha lá no meio do morro daquele, umas galinhas no quintal, uns cabritos soltos, iluminação no lampião, mas a casa toda ajeitadinha. Foi uma experiência sobrenatural que eu tive naquele lugar ali. Nós começamos a vigília ali por volta de 10 horas, essa vigília ia até de manhã. E a casa era pequena e foi bastante irmão. Tinha irmão no quarto orando, irmão na cozinha, irmão no banheiro. Todo mundo dentro da casa lá orando, mó barato aquilo ali. E eu me lembro, eu estou falando sério para vocês, me lembro que eu ajoelhei. E nós começamos a orar ali naquele lugar, um de lá e língua estranha daqui, interpretação de lá e manto, pai, pega, pega. E o negócio todo ali, todo mundo no joelho ali orando, buscando a Deus, uma presença legal. Aí, daqui a pouco, o que estava dirigindo a vigília, em nome de Jesus, amém, amém, amado. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vigília. Pô, parecia que tinha passado 15 minutos. Quando eu olhei, o dia estava clareando. Estou falando sério, eu não senti passar o tempo ali. E real, uma experiência real que estou passando para você. Não é aquela que, não, percebi que demorou, depois, não, foi rapidinho. Não, eu não percebi, parecia 15 minutos. Falei, mas já. E nós nos levantamos ali, aí vem a irmã da casa servir a gente, amado. Que coisa linda. Ela com uma bandeja, na verdade uma bacia grande, cheio de metade de pão torrado num fogão de lenha que eles tinham lá. O pão torrado, assim, aquele que tu passa manteiga e torra, ela fez isso e veio servindo cafezinho pra gente, sabe onde? Num monte de latinha de extrato de tomate pequenininha. Mas ela pegou a latinha e fez uma alcinha na latinha. Tudo arrumadinho, a latinha pendurada assim no preguinho, na parede da casa dela. E ela botando aquela latinha de café, servindo todo mundo lá na vigília com uma alegria. Pô, aquela mulher é próspera, ela tinha para dar pra gente. Ela tinha para dar para a gente, naquele lugar lá no furufufum da vaca magra, mano. Por lá não sei aonde. Pô, a irmã tinha condições de servir aquela turma que apareceu lá. Eu mesmo fui um dos caras que não tinha dado nome. Falei, vamos dar nome para ver o que ela vai comprar. Não, pô, eu cheguei num lugar lá e tem vigília, eu vou partir para a vigília. E cheguei lá, ela recebeu a gente com um pãozinho, um café. Coisa linda, eu falei, caramba, Deus está nesse lugar, tem bênção de Deus ali. Nós não podemos confundir, amado, as coisas. Aí eu vou falar que aquela mulher amaldiçoada. Falar que tem um demônio na vida dela. Jamais. O que nós precisamos entender é que Deus está nesse negócio. Nós precisamos buscar isso com inteligência, com sabedoria e com equilíbrio. Porque tem um propósito você ter a vida financeira abastada. Vamos ler a palavra do Senhor, senão vai ficar na minha ideia aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Então nós vamos tratar finanças esse mês aqui nesse nível, tá, amado? Mateus 24, versículo... Vamos ler a partir do versículo 3. Para a gente ter esse entendimento aqui. Está falando sobre sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo se acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícia de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto
que o amor de muitos vai esfriar. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Essa palavra aqui está falando sobre os sinais da volta de Jesus, alguma parte, dos sinais da volta de Jesus. O que vai acontecer, algumas coisas já estão acontecendo, diz alguns que já se cumpriu a maioria desses sinais. Aí tem linha que diz que só falta um, outros faltam alguns, enfim. Mas a maioria dos sinais aqui já aconteceram. E o que me chama a atenção é o versículo 14. Porque os outros versículos, as coisas estão acontecendo e quase que naturalmente, vamos dizer assim, guerra. É só um país contrariar o outro, tem uma guerra. E tal, aí os tremores, a natureza treme tudo lá e pronto. Treme o chão, a placa lá se ajeita lá embaixo, treme o terremoto, da maremoto, vem tsunami, vem o negócio todo. Então um monte de coisa tem acontecido quase que naturalmente, seguindo uma sequência lógica aí das coisas acontecerem. Mas chega no versículo 14, fala que essa notícia sobre o reino, essa boa notícia, vai ser anunciada no mundo inteiro. E aí depois disso é que vai vir o fim. Quando chega nessa parte aqui, eu estava vendo um pregador falar sobre isso uma vez. Ele estava falando, olha, você que está falando, volta a Jesus, linhagem dele, tá? Ele falou assim, você que está falando volta a Jesus, Jesus volta logo, eu vou te dar uma palavra para você. Então, oferta logo. Porque aqui está dizendo que Jesus só vai voltar quando o Evangelho foi anunciado para todas as nações. E para o Evangelho ser anunciado em todas as nações, nós temos que mandar pessoas. Nós temos que enviar pessoas. Nós temos que viajar. Nós temos que ir. Nós temos que manter. Nós temos que ter estratégias. Você observa a nossa simples estratégia aqui de dar um café da manhã na estação de trem, envolve a aquisição de alguns materiais. Compramos pão, compramos café, fizemos um banner. Foi isso ou não? Isso aí foi feito como? Está aqui a missionária Renata com seus CDs e tal, tudo mais. Como é que foi feito isso? Ela deu testemunho aqui. Um irmão ofertou. Então, eu começo a entender, olhando para cá, que a nossa contribuição e o nosso crescimento financeiro está diretamente relacionado com o nosso impacto que podemos causar na sociedade, na vida e nas pessoas. Meu irmão, se eu tivesse aqui, vou falar para você, de primeira mão, que você já sabia disso. Mas se eu tivesse aqui uma entrada do total da igreja de uns 3 bilhões de reais, amado, já tinha comprado esse quarteirão todo. Mas para quê, pastor? Já tinha que centro de recuperação de drogado, creche, atendimento médico de gatos. Para quê? Para essas pessoas terem acesso, falando do amor de Jesus. E isso, pastor, mas se a gente orar, acontece. Amém, se a gente orar, acontece. Mas tem que ter alguém que Deus possa confiar para depositar as finanças, para que essa pessoa faça. Então, uma vez eu falei aqui na igreja, ao invés de a gente ficar orando, pedindo a Deus, Deus, manda os recursos, eu falei, por que você não ora falando assim, Deus, eu quero ser aquele que vai ter o recurso. Eu quero ser aquele que vai abençoar, eu quero ser aquele que vai ajudar a expandir o reino, eu quero ser aquele que vai ajudar a construir um hospital, sei lá, amados. E dessa maneira nós vamos conseguir alcançar muitas vidas, o Evangelho chegar a todas as pessoas. E aí depois o fim vem, é o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que começar a entender que você ter uma condição financeira boa não é pecado, não é um irmão emitido. Nem todos vão ter, eu sei disso. Nem todos vão ter, mas você tem que ter esse coração. Aquilo que eu tenho pertence ao reino do Senhor. Senhor, pode depositar em mim, porque eu sou fiel, eu vou compartilhar com o teu altar. Então, finanças, para a gente ter um entendimento, ela está no contexto do crescimento do Evangelho, está no contexto da volta de Jesus. Nós precisamos entender isso. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar suvina, fechando as portas
E toda vez que a gente fecha a porta, quem sofre é a gente. Aí começa a ter escassez. A gente fala assim, caramba, eu estou na prova. Quantas pessoas já ouvi falar assim que eu estou na prova, quando está na escassez? Sabe o que eu aprendi? Que nós não estamos na prova quando estamos na escassez. Você está na prova quando você está com dinheiro. Porque aquilo que você faz com dinheiro está te provando. E muitas vezes você está na escassez porque você foi reprovado quando você estava com dinheiro. Quantas pessoas retêm? Quantas pessoas são metidas? Quantas pessoas são sovinas? Quantas pessoas não são fiéis? Quantas pessoas que Deus fala assim, dá um talento na mão da pessoa e a pessoa negligencia esse talento? Quantas pessoas fazem isso? Quantas vezes nós negociamos? E aí as portas se fecham, nós não entendemos por quê. Porque a pessoa resolveu, quando tinha, negociar. Ou achar que Deus não era poderoso para fazer. Ou achar que Deus não é tremendo para abençoar. Não é tremendo para suprir. E aí nós retemos aquilo que é do Senhor. Eu já falei isso aqui para vocês. Quarta-feira, segunda-feira, eu estava ministrando o ofertório na reunião de homens comprometidos. E eu falei sobre isso, vocês já sabem disso. Lá em Gênesis, capítulo 1, se eu não me engano. Vamos abrir, ver se é isso mesmo. Porque eu não me lembro agora qual é a referência. Se eu não achar aqui, depois você procura em casa. A gente não perder tempo, porque o nosso culto hoje é rapidinho. O Gênesis 1, 29. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente, todas as árvores que dão frutos e frutos que possuem semente. Estava falando sobre isso. Já expliquei isso aqui para vocês uma vez. Deus fala para o homem assim, olha, eu estou dando para vocês frutos que têm semente. Deus está ensinando para a gente ali. Por que ele não fala assim, a fruta é tudo sem caroço? É uva sem caroço agora, para todo mundo. Falou, não, tem semente. Deus está ensinando para a gente, uma parte eu como, outra parte é semente. E semente, eu tenho que fazer o que com ela? Vou semear, cara. Quando eu semeio, eu tenho a possibilidade de ver uma árvore crescer de novo, de dar mais frutos, e eu comer mais frutos, ter mais semente, e assim vai seguindo. Então tem algo na minha mão, do salário que eu recebo, daquilo que chega até a mim, que não é comida, é semente. E o que mais tem hoje é de comedor de semente. O pessoal não consegue discernir na sua vida o que é semente, o que é fruto. O que é para comer, o que é para semear, não entende. Aí chega ao ponto de Deus dar um fruto. Deus que está falando, não sou eu não, amado. Deus fala, tem fruto e tem semente. Aí chega o ponto das pessoas falam assim, eu não tenho semente. Eu não tenho semente. Eu não tenho que semear. E aí eu vejo a Bíblia falando assim, nunca chega diante de Deus de mãos vazias. O que a gente faz com isso? E eu dei uma dica para os irmãos. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui na Igreja Jardim Primavera. Meu irmão, me lembro disso lá na quadra de futebol, lá daquele clube lá na frente, quando a gente estava reunindo lá. Eu me lembro que eu falei, meu irmão, se você tiver R$1 para passar o domingo, nós temos 3 reuniões no domingo. Bom Dia Espírito Santo, escola bíblica e culto de noite. Falei, vai num sacolão, troca esse R$1 tudo por 10 centavos. Cara. Aí no Bom Dia Espírito Santo vai dar uma oferta, 30 centavos. Na escola bíblica vai dar outra oferta, dá mais 30 centavos. No culto à noite para bombar dá 40 centavos, arrebenta logo. Eu me lembro que eu ensinei isso para a igreja. Para quê? Para você entender, primeiro, que é uma cultura do reino, e segundo, para você entender que você está fazendo parte de um processo de manutenção da obra, compartilhando com a obra, o evangelho está sendo pregado, nós estamos avançando, nós estamos ampliando as tendas. Hoje a igreja que sabe, graças a Deus tem a missionária que hoje está aqui com a gente pode falar nosso exemplo vivo aqui. Está aqui hoje. Temos uma obra missionária na Argentina que nós mandamos recurso para lá. A expansão do reino, os irmãos da Argentina estão sendo alcançados, tem irmão lá sendo alcançado, porque nós estamos junto com eles lá, trabalhando e semeando naquele lugar, amado. Não se fica na Argentina com choro sozinho. Tem que ter recurso. Ela fez esse CD aí lutando junto com a igreja lá, orando e trabalhando e vencendo por 5 anos, né, Renata?
5 anos para terminar um CD, para quê, amado? Para gerar recurso, para quê? Para manutenção da obra, para a porta estar aberta, para pregar o evangelho, para poder sair daquele lugar, pregar. Tem que ter esse entendimento. Se a igreja não entender isso, a gente vira um suvina. E acha que é só para ter. Ah, para que você quer melhorar financeiramente? Para ter, porque eu quero um relógio novo, porque eu não aguento mais esse tênis, porque o meu carro está velho. Desfruta, se for parte do teu fruto, coma, tenha do bom e do melhor. Mas não se esqueça que o Deus está fazendo na tua vida, tem que voltar para Ele. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo é do Senhor Jesus. Não estou pregando nada contra isso. Tudo é do Senhor Jesus. Então tenha muito cuidado, pelo contrário do que as pessoas acham. Tenha muito cuidado quando você tiver na sua mão. Porque aí você está na prova. O que você faz quando você tem? O que você faz quando Deus abre a porta sobre a tua vida? O que você faz quando Deus libera de mão aberta sobre você? O que você faz? Como você trata isso? Qual é a tua gratidão com o Senhor? Outra coisa que eu já expliquei aqui, e você, agora até os mais recentes vão se lembrar. Eu falei para vocês que, meu caso, né, que sou pai, o colégio faz daquele clima do Dia dos Pais, né? Está até próximo agora, o Dia dos Pais. E geralmente vem um bilhetinho para casa, para a mãe. Ó, manda 15 reais para o presente do papai. Aí a mãe vai para onde? Quando a mãe não trabalha, vai pedir o pai. Ó, amor, tem que dar 15 reais para o teu pai, mas não pode falar não, porque senão o teu filho vai ficar triste. Aí você pega, dá 15 reais para a mãe pega 15 reais e bota lá, leva lá o presente do papai. Aí o filho leva para a escola. Lembra que eu falei sobre isso? Aí vem sempre aquele presentinho legal, né? Um pente, uma meia, só aquele papel celofane azul, um bigodinho de cartolina, não pode faltar. E aquele negócio bacana ali, aqueles que vestidão. Aí legal, aí o pai, quando ele chega na segunda-feira de noite, que é depois do Dia dos Pais, que o colégio dá ali, ou então na sexta-feira, aí o filho chega em casa, pai, fecha os olhos, o pai fecha. Todo bobo. Estica a mão, pai estica. Abre, aí tu abre e tá assim. Um saco plástico azul, um pente, uma meia e um bigodinho de cartolina. O pai, nossa, que coisa boa isso aqui. Dá um abraço pro papai, dá um beijo. Que lindo esse bigode. Cara, esse pente para mim, então, isso aqui vai ser uma bênção. Tava precisando desse negócio. A meia que eu precisava, azul marinho. Que coisa boa, uma alegria do pai. E quando Deus deposita na nossa vida, é dessa maneira que Ele vê. Quando o teu saláriozinho bate lá, foi Deus que colocou. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Foi Ele que colocou. E aí, Ele está vendo o que você vai entregar para Ele daquilo ali. Aí cada oportunidade que você tem de entregar uma oferta, Deus faz como um pai faz no Dia dos Pais. Fecha os olhos e fica, vai meu filho. Aí você, peraí Senhor, peraí. Aí a gente coloca os nossos bigodinhos de cartolina, as nossas meias e os nossos pentes. E o Senhor se amarra. Ele vibra. Quando eu estou falando do bigodinho, a meia e o pente, eu não estou falando que é coisa ruim não. Porque Deus vê o coração, pô. Quantos me entendem? Digo amém. Eu falei 15 reais, mas isso é no meu tempo. Hoje os colégios estão arrebentando. É um galo para lá. E aí, você vai lá dar um presentinho lá. Independente do que teu filho te deu. Um porta-CD com a cara dele. Sei lá, que trem é aquele. Já ganhei uma maleta com ferramenta, cara. Falei, pô, tá me mandando trabalhar? Sabe, são coisas assim, independe do que está ali, o negócio é o coração. Pô, meu filho entendeu. Agora imagina, eu já falei para vocês, imagina só, se você pega a tua esposa, falando no caso do pai, a esposa vai pro marido e fala, tem que dar lá os 15 reais. Aí o pai vai dar os 15 reais pro filho. Aí o filho pega os 15 reais, beleza. Aí chega perto do Dia dos Pais, pô, não aparece nada. Sexta-feira nada, deve dar na segunda.
Chega a segunda, nada. Chega a terça, nada. O pai, aquele dinheiro que nós mandamos para a escola lá, para o negócio do presente dos pais. Pergunta o Tibiriçá aí, para onde foi? Se tiver alguém com o nome Tibiriçá, me lasquei, mas... Pergunta aí, o Tibiriçá, para onde foi o dinheiro? Aí chega, aí Tibiriçá, teu pai está perguntando, cara. Que deu o presente dos pais. E... Poxa, eu cheguei para dar lá na escola, lá, mas quando eu cheguei veio um cheiro de hambúrguer da cantina. Pô, não me segurei não. Fui lá e comprei um x-tudão. Comprei uma Coca-Cola, tinha tempo que eu tomava Coca-Cola, mãe. São já 3 dias sem Coca-Cola, mãe. Minha luta está muito grande. E aí eu comprei, cara, tu gastou o dinheiro que eu te dei, cara, porque era para comprar um negócio. Que isso, cara? Como é que você faz isso? Como é que você gastou esse dinheiro? O pai fala assim, eu irresponsável, cara. E às vezes nós temos que entender isso, às vezes nós nos tornamos assim para Deus. Deus dá um fruto na nossa mão, dá semente na nossa mão, quando Ele... A oportunidade que você tem de ofertar, seja lá onde for, Deus está ali. Vamos lá, meu filho. Cadê? Aí o filho comprou mais 1 quilo de arroz, o filho comprou um sapato, o filho se enrolou e agora está pagando dívida com o presente do pai. Então são umas coisas meio doidas que a gente tem que começar a entender. Que nós fazemos parte de um processo. Nós estamos nesse versículo 14 aqui, cara. Nós estamos aqui nesse versículo 14. O evangelho tem que ser pregado. Depois o fim vai vir. A nossa parte, para que aconteça o final, é pregar o evangelho. Nem todos vão ser grandes financiadores de grandes projetos. Mas nós estamos envolvidos nisso, ou indo, ou mantendo. Quanto consegue me entender? Diga amém. Talvez você não vai ser o milionário, o cara com um pouquinho mais de grana que vai abençoar tanto, mas você está disponível para ir pregar. Não tem como ninguém ficar de fora nesse projeto do Senhor. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. E nós temos que começar a prestar atenção nisso. Jesus é a solução da nossa vida. Não é o dinheiro que é a solução da nossa vida. Por que eu falo isso? Porque se nós entendermos o propósito de Jesus, as coisas acontecem. Se nós entendemos o propósito do Senhor, se Deus vê em nós um coração que entende o que Ele quer fazer, mas Deus derrama. Deus derrama sem medida. Deus derrama, nem que seja a latinha do cafezinho. Mas a gente não vai ficar enrolado. Deus não tem prazer nisso. Eu criei meus filhos para ficarem enrolados, para tomar um susto quando vê a boleta do cartão de crédito. Eu me amarro quando meu filho se estressa. Eu me amarro ver o meu filho pagando o mínimo. Você acha que Deus tem esse prazer? Não tem, você está tirando o benefício da tua família. Uma das experiências mais ruins que eu tive na minha vida foi alguns anos atrás. Que eu tinha uma conta de, vou fazer em valores de hoje, tipo R$100. E eu não tinha R$100. Tinha 30 para pagar o mínimo. Paguei 30. No outro mês veio 200. Quem não tinha 100 no outro mês vai ter 200 no outro? Não vai. Me esforcei, paguei 60. No outro mês 520. E vai embora, mano. Aí quando chegou o dia do meu 13º, que eu podia pegar e usufruir com a minha família, comprar uma roupa para minha esposa, aí eu tive que pagar juros. Então nós temos que ter esse entendimento e buscar isso em Deus. Não é pecado você adquirir bens. Não é pecado você adquirir bens. Não é pecado você também não ter bens. O lance é você saber o que vai fazer com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Como está teu coração nisso? O mínimo que seja. Tem irmãos que são as pessoas que se você olhar assim e falar, são esses que têm menos condição no mundo. E esses irmãos parece que eles conseguem tudo. Estão em tudo, participam de tudo, todo mundo se veste bem, nas suas limitações.
Será que tem alguma coisa diferente nisso aí? Tem algum segredo nesse negócio? Será que tem uma diferença nisso? Onde é que está o coração desse irmão? E às vezes a gente vê pessoas que ganham muito mais vivendo aperto, dificuldade, estresse, choro, briga em casa, roubando o Senhor, escondendo valores. Ananias e Safira da era moderna, tentando enrolar o Espírito Santo. Nós não nascemos para isso, nós somos filhos do Senhor. Nós fazemos parte de um propósito. Se Deus colocou na minha vida, é para compartilhar com o reino dele. E ele ainda me dá o direito de ter uma coisinha ali que é fruto. Do saláriozinho que eu tenho da parte do Senhor, ele ainda me dá direito a ir no McDonald's. Ele me dá direito a comprar uma carnezinha. Ele me dá direito a comprar um sapato, ele me dá direito a comprar uma camisa, um desodorante para não andar com suvaqueira. Quem tem que andar cheiroso. Amém ou não amém? Amado, por mais simples que você seja, anda cheiroso. Por favor, anda cheiroso. Não vem com esse papo, não. Crente tem o perfume de Cristo. Desodorante é vaidade, aleluia. Não vem com isso não, cara. Meu Jesus é cheiroso, ele é a rosa de Saron. Amém ou não amém? Não vem com esse papo querendo botar fedor no sovaco do mestre, não. Sovaquento é você que não quer se cuidar. Anda cheiroso. Ah, eu não posso comprar um perfume caro, compro mais barato. Anda cheiroso. Com cheiro. Bacana. Porque tem fruto que você pode comer. Não é para você se esculachar o tempo todo, não. Não, cara, eu vou viver do nada, tudo é para obra. Não, amado, Deus é sábio. Tem fruto, coma do fruto. Mas tem algo aí que é para obra. Tem algo aí que é para depositar no altar do Senhor. Amém ou não amém? Estatística, dado estatístico. Nosso. De tempos em tempos nós temos algum propósito para cumprir, nós levantamos campanhas. Pedimos, irmãos, nós compramos as cadeiras aqui, compramos em campanha. Sei que outros estavam aqui na igreja na época. Precisava comprar essas cadeiras, cada cadeira era R$40 na época. E nós falamos assim, ó, cada família traz o valor da quantidade de cadeira que essa família vai ocupar. O Sérgio se arrebentou, o Sérgio. e aí a cadeira R$40, pô, eu, minha esposa, minha filha e meu filho, 4 cadeiras, deu valor relativo a 4 cadeiras, e cada um ia assim, e a gente comprou essas cadeiras desse jeito, e a gente pediu o valor, porque para cada um não comprar uma cadeira diferente, aí compramos as cadeiras todas iguais, e foi assim, e aí, pô, o ar-condicionado, ar-condicionado na época acho que foi 10 mil, sei lá, coisa do tipo. Aí vamos lá, vamos ajudar a comprar o ar-condicionado, amado. De tempos em tempos nós fazemos assim, para comprar alguma coisa para a igreja. E o interessante é que aqueles que participam das campanhas, sempre estão nas campanhas. Vamos comprar a cadeira, se eu pegar a relação de nome, tá lá. Agora vamos comprar o ar-condicionado, quase que sempre as mesmas pessoas. E aquele que não podia na cadeira, também não pode no ar-condicionado. Se a gente levantar a mão também não vai poder. Por quê? Porque o cara está comendo a semente. Comeu semente já era. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um propósito. Lemos Mateus entendendo isso. Esse evangelho vai ser pregado em tudo quanto é lugar. E nós precisamos entender que tudo quanto é lugar inclui o lugar que a gente está. Inclui outras nações, inclui outras ruas, inclui outros lugares. Fomos ali no Parque Império com o pessoal lá. Levou som para lá? Levou? Levou som? Que foi no Parque Império? Levou som? Tinha microfone? Tinha caixa lá, tinha cabo, beleza. Como é que adquire esse negócio? Eu estava orando, pastor. E de repente caiu um raio na minha sala. Quando eu olhei, uma caixa de som. E o anjo balançava as asas. Com 2 ele voava, com 2 ele mexia na mesa de som. E com as outras 2 ele escrevia num quadro. Falava assim, use meu filho. Suas orações foram ouvidas. Foi assim? Não foi assim. Foi porque os irmãos ofertaram. Nós adquirimos esse som. E a gente pôde fazer o evangelismo lá e ganhar vidas naquele lugar. Nós estamos antecipando a volta de Jesus.
Cada vida que a gente ganha, menos um. Amém ou não amém? Menos um que faltou vir. Entra para cá, fica com a gente aqui. Vamos lá. Vamos pregar de novo lá. Opa, vamos para cá. Menos um que eu preciso ouvir. Daqui a pouco na Guerra das Nações. A gente aqui, a Renato antes lá na Argentina, lá em Portugal. Vamos pregando o Evangelho. Amém ou não amém? Nós temos que entender que fazemos parte deste contexto. E se você entender que o que Deus coloca na tua vida é para compartilhar com isso, você descobriu um grande segredo no Senhor Jesus. Pastor, eu vou ser rico? Não sei. Não sei. Pastor, eu vou ficar milionário? Não sei. Uma coisa eu sei. Se você tiver o coração disponível, Deus vai depositar na tua vida. Ou muito ou pouco Ele vai fazer na tua vida. E você vai ser próspero. Amém ou não amém? Ganhando 10 mil ou ganhando 1000, você vai ser próspero. Porque a prosperidade não está na quantidade. A prosperidade está muito além de só dinheiro. Eu sou abençoado porque eu tenho uma família. Eu sou abençoado porque a minha alma pertence ao Senhor, não está na mão do diabo. Se eu ando de carro ou de ônibus, não importa, eu sou abençoado. Amém ou não amém? Se eu sou empresário ou se eu trabalho para alguém, eu sou abençoado, eu tenho um emprego. Eu posso não ser o dono do emprego, mas eu tenho um emprego, eu sou abençoado. E a prosperidade de Deus vem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Você faz parte de um propósito. E você não está na prova porque você está sem dinheiro. Você está na prova porque alguma coisa você fez quando tinha dinheiro. Se você entender isso, você vai mais além no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O meu desejo é que todos vocês prosperem. Que todos vocês cresçam. O meu desejo é que Deus levante milionários nesse lugar. Homens prósperos. E se você for um desses, lembre-se que é o Senhor que te dá força para adquirir riquezas. Está escrito na palavra do Senhor. Se você for um desses, lembre-se que tem fruto e que tem semente. E o Senhor vai te abençoar sobremaneira no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer ao Senhor.